Ai, cantamos agora essa vez e viva nós todos! Olha, beba a parada lá. Não. É sim. Mas não, chegou. Ei, ô Zé. O que eu quero pedir, todos olhamos, nós todos juntos, nós sempre ter essa ideia firme e de nós sempre fazer uma direção dessa, sair com Deus e chegar com Deus. Sair com a paz e chegar com a